Olá, eu sou o Sérgio e te dou as boas-vindas mais uma vez ao nosso canal Palavra de Crescimento. Seja muito bem-vindo, não esqueça de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e de deixar o seu like ao final se você gostar. A palavra desta semana é o sacrifício que Deus se agrada. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe que Paulo usa duas palavras aqui, sacrifício e racional. O nosso corpo apresentado como sacrifício vivo e o nosso culto racional. Ou seja, Paulo está nos sugerindo aqui não que a gente se mate ou permita-se morrer para nos apresentarmos como culto ou adoração a Deus. Ele está dizendo que o nosso sacrifício deve ser de forma consciente, deve ser uma forma cultica, racional, uma forma cultica que façamos de maneira proveitosa para nós e, sobretudo, para Deus. Ele espera, então, que façamos as coisas de forma sábia, que nos apresentemos a Deus com um conhecimento, nos apresentemos a Deus de forma inteligente. Existe um homem no passado, ou existiu um homem no passado, chamado Jefté, que era juiz em Israel. Ele tem a sua história registrada no livro de Juízes, no capítulo 11, mais precisamente, onde ele está guerreando contra um povo chamado de Amonitas, são os filhos de Amon. Jefté, como juiz, tinha duas ou várias incumbências, melhor dizendo. Ele tinha que conduzir o povo, liderar o exército nas guerras e também julgar esse povo. Então ele tinha que ter conhecimento de estratégia militar e também ele tinha que ter conhecimento da legislação que regia o povo de Israel. Mas, certa vez, quando Israel estava em guerra com o povo amonita, com os filhos de Amon, ele, obviamente, querendo vencer, fez um voto para Deus. Ele propôs que, se Deus desse a ele a vitória, ele ofereceria quem primeiro saísse da sua casa de forma definitiva para Deus, em forma de holocausto. Essa passagem está registrada em Juízes capítulo 11, mais precisamente a partir do versículo 30, onde ele diz: Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O texto diz que, no verso 34, voltando Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao encontro com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Então no verso 30 ele faz um voto, no verso 34 ele volta para casa e a filha o recebe, no verso 35 ele conta para ela que ele fez um voto, ele se entristece e diz que não pode voltar atrás. No verso 36 ela disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão.
Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o gileadita. Então ele fez um voto para obter uma vitória, mas foi um voto de tolo. Ele usou palavras desinteligentes. Ele propôs que dedicaria a primeira pessoa que saísse da sua casa para Deus e para sempre. Ele usa a palavra holocausto. Veja que o holocausto precisava imolar uma vítima e depois queimar essa vítima de forma total, de forma que essa vítima se tornasse em cinza. Mas aqui a questão não é que ele tenha matado a sua filha para oferecer a Deus. Até porque Deus não aceitava sacrifício humano. Vai ter alguns teólogos que defendem que a questão aqui é que ele matou a filha, mas o próprio texto aqui vai descaracterizar esta morte da sua filha. Deus havia já, no livro de Levíticos, rejeitado o sacrifício humano, onde ele disse que não haveria entre os filhos de Israel quem oferecesse os seus filhos como os moradores da terra prometida faziam, oferecendo seus filhos a Moloque. Ele disse que as pessoas que assim agissem seriam extirpadas do meio do seu povo. E Jefité, como juiz, conhecia a legislação, ele tinha que julgar a população, então ele sabia que ele não poderia jamais oferecer a sua filha como um holocausto de imolação, queimá-la e torná-la cinza para oferecer ao Senhor. E outra questão é que quem fazia essa imolação eram os sacerdotes. E sacerdote nenhum jamais aceitaria matar uma pessoa e queimá-la depois para oferecer a Deus. Isto era abominação ao Senhor. A questão aqui é que ela sai então para chorar a sua virgindade por 2 meses. E depois o texto disse que ela jamais foi possuída por um varão. Quando ela retorna e se apresenta ao seu pai, e o pai então cumpre o voto que havia posto nela. Se fosse a morte, ela teria saído para chorar a sua curta vida que viria pela frente, vez que ela teria consciência de que morreria. Mas ela saiu chorar a sua virgindade, porque certamente ela tinha a intenção de casar-se. E Jefité lamenta muito porque era a sua única filha. A única forma de ele prosseguir na sua descendência seria ela tendo filhos, mas como ele agora havia dedicado sua filha para sempre ao Senhor, ele não poderia mais ter descendência. E só para confirmar aqui esta palavra de que ela foi dedicada ao serviço do Senhor, em Êxodo capítulo 38, versículo 8, diz assim, ó, fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Ou seja, havia mulheres dedicadas ao serviço do Senhor e que ficavam à porta da tenda da congregação. O que isso quer dizer? Que elas jamais arredavam o pé dali, elas não saíam do templo, elas serviam permanentemente no templo e por isso eram mulheres virgens. Essas mulheres não tinham compromisso com o casamento com um varão. O casamento delas era com o Senhor. Aos moldes do que hoje se propaga aí das freiras, né? Das freiras, que são as ditas noivas do Senhor. E assim existiam essas mulheres dedicadas ao Senhor. Em Samuel capítulo 2, no versículo 22, no primeiro livro de Samuel, apesar do registro negativo, é apenas mais um versículo que confirma que mulheres serviam no templo, onde diz assim, ó, era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Essas mulheres, elas estavam então ali empregadas a serviço do Senhor. Os filhos de Eli abusavam delas. Mas não é esta aqui a questão, é apenas para registrar que sim, haviam mulheres cujas vidas eram dedicadas totalmente ao Senhor e por isso elas não tinham compromisso de casar-se posteriormente. Elas encerravam a sua
participação na sociedade a partir do momento em que passavam a servir no templo. E Jefité fez um voto de tolo, um voto inconsciente. Ele jamais imaginava que a sua filha seria a primeira pessoa a sair e que sua filha, portanto, seria consagrada e seria dedicada para sempre ao Senhor. E isso fez com que ele chorasse muito. Mas Paulo nos orienta que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como forma de culto racional, inteligente, com sabedoria, com conhecimento, sabe? De forma conscientemente dedicada. Ou seja, que a gente faça de nós mesmos dedicações exclusivas para o reino de Deus. Não assim à maneira ou à forma das mulheres que eram dedicadas para servir na tenda da congregação, como era no passado de Israel, mas no sentido de que, uma vez que a nossa vida é aplicada ao Senhor, as coisas mundanas não devem mais tomar conta da nossa vida. E a outra questão é que o nosso sacrifício precisa ser um sacrifício de realmente dedicação, não esforço físico, não de apresentar a morte do corpo físico diante de Deus, e não de se autoflagelar, mas no sentido de fazer uma genuína prestação de culto ao Senhor. Como diz Salmo 51, no verso 17, onde diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ou seja, o sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício que Deus recebe, o sacrifício que Deus espera de nós, é um sacrifício de coração contrito, de um coração que pensa a respeito do que está fazendo. Um coração que chega diante de Deus entristecido por ter pecado, um coração que chega diante de Deus ao mesmo tempo alegre porque pertence a Deus, mas ao mesmo tempo muito pensativo por causa das iniquidades que se comete. Quando fazemos um sacrifício a Deus, é no sentido de que nós temos que deixar tudo aquilo que desagrada a Deus para trás. Tudo aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus deve deixar de ser feito para sempre. Então, o que Deus espera de nós aqui é que o nosso coração seja quebrantado, que nós apresentemos para Deus um culto não de corpos feridos ou de corpos mortos, mas apresentemos a Deus um culto com um coração que esteja realmente envolvido. Quebrantado aqui é no sentido de estar entristecido, destituído de vaidade, um coração que esteja realmente interessado em agradar a Deus. Este é o sacrifício que o Senhor aceita. Este é o sacrifício que devemos prestar a Deus. O nosso culto racional. O nosso corpo como um sacrifício vivo é aquele que abre mão das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos anseios e passa a ser substituído pelo culto racional, né? E assim a gente pode experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Então, pense nisso. Que sacrifício você quer apresentar ao Senhor? Esta fica como sendo a pergunta da semana. Muito obrigado por estar conosco esta vez. Esperamos vocês no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, acionar o sininho para notificação dos próximos vídeos. Deus os abençoe e até a próxima.